encher, embriagar-se do Espírito. Mas como beber de Deus? Abre em Romanos, no capítulo 8. Só para nós lembrarmos aquilo que nós vimos domingo e para a gente dar continuidade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em você. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Importante, né? Eu gosto muito quando há essa colocação, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em você. Se o Espírito de Deus habita em você, então você não anda na carne. Não anda. O que acontece conosco é que o Espírito de Deus não habita. Só isso. Se andamos na carne é porque o Espírito não habita. E preste atenção que ele fala habitar, não visitar, não se hospedar, não vir de vez em quando, não, habitar, morar. Então nós vimos que como nós podemos beber de Deus, como nós podemos nos fartar de Deus, nos encharcar de Deus. Romanos capítulo 14, o versículo 17, eu li também com vocês, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. Nós encerramos vendo Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Mas o que são as coisas de Deus? Aqui como ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima. Que são essas coisas? O que seriam essas coisas? Abra em primeira carta de Paulo aos Coríntios. O que seria? Vamos ver hoje. Alguma coisa, né? Alguma dessas coisas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos
o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo. E de que maneira? Crucificado. Preste atenção que o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, não vinha dele. Olha o que ele diz: não foi com sublimidade de palavras. Ou seja, não é porque eu sou eloquente, não é porque eu sou estudado, não é porque eu cresci aos pés de Gamaliel que eu tenho eloquência ou palavra sábia para dizer. Não. Tudo que eu fui falar para vocês é sobre Jesus Cristo. E de que maneira que eu anunciei Jesus Cristo? Um Cristo ressuscitado, morto, mas agora um Cristo ressurreto, um Cristo que foi crucificado. Por que crucificado? Porque carregou os nossos pecados. Mas vamos continuar. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Preste atenção que as coisas que Paulo disse aos irmãos em Colossos, aqui também em Corinto, o que ele diz? Preste atenção, ele começa a dizer, olha, tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou falando, a palavra, a pregação, não são minhas. Não é sabedoria humana, não foi coisa que eu aprendi na escola, né? Mas tudo que eu estou falando para vocês, tudo que eu tenho ensinado, é uma demonstração de que o Espírito de Deus fala por mim. Uma demonstração de que Deus está falando e do seu poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Preste atenção que o que o apóstolo está dizendo é que nada do que ele fazia, nada do que ele falava, nada do que ele conversava era dessa terra. Nada. Você consegue entender isso? Vocês estão entendendo isso? Nada. Tudo que ele falava, tudo que ele dizia. Pega minha água para mim, filho. Todas as vezes que eles se reuniam, ele falava do quê? Da doutrina, da palavra, do ensinamento, da morte, da crucificação, do perdão dos pecados pela morte. Essa era a conversa do apóstolo. Ele não falava, o assunto de Paulo não era nada deste mundo, não era nenhuma sabedoria deste mundo. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então ele falava qual era o assunto de Paulo para com os irmãos em Corinto. Qual era o assunto de Paulo? Era Jesus, Cristo, crucificado. Ele falou, olha, a sabedoria que eu estou usando aqui não é minha, as palavras não são minhas, o assunto não é meu, o que eu trago para você não é meu. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu direciono, não é nada meu.
vem tudo de Deus. E por que vem de Deus? Porque Ele foi crucificado para que hoje eu possa falar dEle, somente dEle, das coisas dEle, do reino dEle. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu já ministrei com vocês mais de uma vez sobre isso. Não é um carro, não é uma casa, não é um ministério, não é um marido, não é uma esposa, não é nada terreno. Escute, o olho já viu marido, casa, carro, bens materiais. O ouvido já ouviu falar de coisas dessa terra. Então entenda, isso aqui não é para essa terra. E escute, não aceite ninguém pegar esse versículo, chegar e profetizar na sua vida, viu? Não aceite, não aceite. Falar, irmão Bruno, o que o seu olho não viu, o que o seu ouvido ainda não ouviu, Deus está preparando, varão, Deus está preparando. Você fala, você sai. Que está preparando, meu filho? Já está preparado antes da fundação do mundo. É o céu. Céu inexplicável. Não aceite. Essa palavra não é promessa de bênção material para ninguém aqui. O que o apóstolo está dizendo aos irmãos em Corinto é isso. Olha, o que os seus olhos não viram, o que o seu ouvido não ouviu, nem subiu ao seu entendimento, ao seu coração, é o que Deus preparou. Está preparado para nós lá no céu. Então preste atenção que ele fala assim, olha, nem subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque se alguém conhecesse o Rei da Glória e soubesse disso, que ele preparou coisas, e a nossa pergunta é essa, mas que coisas são essas do Espírito Santo? Que coisas são essas? O apóstolo diz, se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas de cima. Se é que Cristo mora na sua vida, habita com você, olha para as coisas do alto. Mas que coisas são essas? Não sei, só sei que eu estou olhando lá. O meu olho ainda não viu, o meu ouvido ainda não ouviu, e nem sequer veio no meu entendimento tão pequeno, tão miserável. Não sei. Mas o apóstolo diz que são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Está bem claro. Eu só sei que coisas lindas, né? Coisas lindas Ele preparou para nós. E tem preparado, e coisas lindas Ele está fazendo, né? Coisas lindas, eu só sei disso. E fazes coisas lindas mesmo do pó. Eu sei que coisas lindas Ele faz, coisas lindas Ele está fazendo, e são coisas lindas do alto que nós devemos olhar. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então estou entendendo. Sim. Gente, o olho não viu, o ouvido ainda não ouviu, mas tem um detalhe: quem tem o Espírito revela, o Espírito mostra, o Espírito encaminha. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Escute, se você for um homem cheio do Espírito, se você é uma mulher cheia do Espírito, se você tem o Espírito vai te revelar. Escute, preste atenção, se você e eu, se nós formos assim, todos os dias, Senhor, eu quero olhar para as coisas do alto, eu quero pensar nas coisas do alto. Preste atenção,
Ele é capaz de te revelar coisas profundas e escondidas que você não sabe. Preste atenção, eu vou fazer uma pergunta. Será que o apóstolo Paulo, depois de ter ido ao terceiro céu, ele conseguia ficar pensando nas coisas dessa terra? O que ele viu lá, depois que ele voltou, será que ele conseguia ficar pensando se ele ia ainda comprar o carro do ano, se ele ia ter uma barraca da última moda, se ele ainda ia, sei lá, barraca porque ele fazia tenda, né? Será que eu vou ter uma barraca moderna com 4 cômodos ainda? Será que eu ainda vou fazer uma tenda melhor para mim? Estou brincando, né? No sentido que ele fazia tendas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que o apóstolo Paulo, conhecendo as coisas do alto, vendo, podendo ter um pouquinho da glória do céu, será que ele pensava nas coisas dessa terra? Escute, querido, preste atenção. Se o Espírito não nos revela, não mostra para nós, então nós não temos vontade de ir para o céu. Ah, Carol, vou aí. Olha eu aqui, Carol, ó. Escute, preste atenção. Lá em casa, quando algumas crianças fazem bagunça, eu falo: ah, Carol. Suzana, principalmente: Carol. Escute, preste atenção. Se nós amamos as coisas dessa terra, é porque nós somos dessa terra. Porque se o Espírito está em nós e nos revela coisas do céu, por que nós iríamos querer ficar aqui? Então entenda, se nós não temos esse desejo de morar no céu, de estar no céu, é porque passarinhos, belas flores ainda me encantam, né? Nós não estamos cantando igual o cantor cantou, né? São vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Não só passarinhos, belas flores, mas belos carros, belas casas, belos homens, belos pássaros, né? Belas pássaras ainda nos encantam. Cantam vocês, né? Sai fora, belos pássaros. Eu já tenho meu belo pássaro. Escute, preste atenção. O apóstolo Paulo disse: aqueles que têm, usem desse mundo como se não tivessem. Então preste atenção, não é lógico, eu às vezes falo assim, você fala: nossa, pastora, não quer que a gente sonhe, não tenha projeto nenhum. Não é isso, só uma coisa é certa: onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde o seu coração estiver, aí está o seu tesouro. Você entende isso? Você pode compreender isso? Onde está o nosso coração? Aonde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Aonde o seu coração está apegado, aí está o seu tesouro. O meu tesouro é meu marido. Meu coração está apegado nisso. Esse é meu tesouro. Meu tesouro é meu filho, meu tesouro é meu emprego, meu tesouro, eu não posso largar meu emprego de jeito nenhum. Principalmente para ir na igreja. É meu tesouro. Não, e olha, tem mais, e Deus sabe disso. Deus compreende disso. Imagine que Deus sabe que eu tenho família para sustentar. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito? Você entende as coisas que são suas. O Espírito que está em você entende da sua carnalidade, das suas vontades. Não é? Nós entendemos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque nós são humanos. Assim também ninguém
sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Entenda, eu sei das minhas necessidades, porque elas são minhas, carnais minhas, mas eu só posso saber as coisas que Deus quer, a vontade dEle, a soberania dEle. Eu só posso saber das coisas dEle se eu estiver nele, se Ele estiver em mim. Vamos ver isso? Abra lá, você já conhece essa palavra antiga. João, já era para você estar aberto. Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, você pede e recebe. Você me conhece, você sabe quem eu sou. Olha o que Deus, olha o que Jesus falou quanto a estar nele. É vermelho, daí eu não enxergo. Está em mim e eu em vós. Depois ele vem e diz assim, que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus está dentro de mim, para que eu esteja, então eu preciso estar nele. Como ele diz, está em mim e eu em vós. Se vós estiverdes em mim e eu estiver em você, então sim, então você vai entender todas as coisas de Deus. Ninguém pode entender, escute, ninguém pode entender as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o que são as coisas do Espírito? As coisas do Espírito são espirituais. E só pode enxergar as coisas do Espírito aquele que tem o Espírito. Por isso, nossa petição agora, até terminar a campanha, é essa: Senhor, enche-nos do teu Espírito. Se nós não formos cheios do Espírito, não vamos conseguir, de maneira alguma, entender as coisas do seu Espírito. Porque as coisas do Espírito não se discernem com sabedoria humana. Não adianta você pegar a Bíblia e falar, não, eu sou inteligente, eu sou esforçado, eu vou ler, eu vou entender as coisas de Deus. Não. É o Espírito que nos revelará todas as suas coisas. A sua vontade, o seu querer, o seu plano. E ele continua. Ora, o homem natural, escute, aí que eu volto de novo. Por favor, homem natural. Eu vou trocar na liberdade do Espírito essa palavra natural por uma palavra que eu uso sempre para vocês. Ora, o homem normal, crente normal, crente que vai na igreja,
só para cumprir uma obrigação. O crente normal, é aquele normal. Recebi Jesus, passei pelas águas, sou cheio do Espírito, já estou salvo, amém, obrigada. Jesus, senta lá, cumpra a sua tarefinha. Esse é o crente normal. Recebi a palavra, recebi a promessa, recebi salvação, estou aqui, estou firme, estou salvo, graças a Deus. Casa, igreja, igreja, casa, trabalho, no trabalho, igreja, normal, é um crente normal. Escute, o cristão, eu vou usar aqui, pela liberdade, o homem, o cristão, aquele que está na igreja, o homem normal não compreende as coisas do Espírito de Deus, não, porque lhe parecem loucura. Eu não vou colocar essa palavra para o mundo, mas eu vou colocar como o apóstolo Paulo colocou para a igreja em Corinto, e eu quero colocar para a igreja em Taubaté. Crente normal, crente que não é sobrenatural, ele não entende as coisas do Espírito mesmo. É o que eu falei segunda-feira. Ele não consegue entender o mundo sobrenatural, ele não consegue entender o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade. Para ele nada, não, para ele tudo está indo bem. Não, eu comendo, bebendo, dormindo, acordando, tá bom. Ele não vê nada de sobrenatural. A vida dele é normal, está aqui, ele é natural. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque para compreender as coisas de Deus, você tem que deixar de ser natural e ser sobrenatural. Porque Deus é um Deus sobrenatural. Sobrenatural. Então não há como entender Deus se nós não tivermos o seu Espírito, se nós não tivermos a plenitude desse Espírito dentro de nós, a plenitude desse Espírito. Escute, você tem o Espírito, só que não basta ter o Espírito. Escute, os apóstolos tinham o Espírito, porque nenhum deles dizia que Jesus era o Senhor por eles mesmos. É isso que Paulo está dizendo. Escute, tudo que eu estou falando para vocês não é sabedoria humana, porque sabedoria humana não pode falar o que eu falo para vocês. Escute, preste atenção. O que ele está querendo dizer é que não adianta, amado, recebe Jesus, Jesus entra na sua vida, transforma, né? Não porque você deixa, porque você não é ninguém para deixar ou não deixar. Não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita, é Jesus que te recebe de volta, é Jesus que te resgata, é Jesus que vai até você e te lava, te limpa, te transforma. Agora preste atenção, eu recebo e eu fico no comodismo da salvação. Tá bom, fui salvo, eu não preciso de mais. Entenda, você já tem o Espírito, mas se você não tiver a plenitude dele, que foi o que aconteceu lá em Pentecostes, quando eles tiveram a plenitude do Espírito Santo, a qual foi dando a eles uma nova natureza. Agora Pedro, Paulo ainda não estava, né? Vamos lá. Agora Pedro, agora João, agora Mateus, agora Bartolomeu, agora Tiago, que andava junto com Jesus ali, caminhando junto com Jesus, caminhando com Jesus. Eles tinham Jesus, agora Jesus, eles já tinham aprendido, eles já tinham passado 3 anos sendo discipulados por ele, mas preste atenção, agora eles não tinham mais aquela sabedoria, os ensinos só dele, não, eles tinham a plenitude do Espírito. Eles foram transformados em homens naturais, agora em homens sobrenaturais. Escuta, não é porque a sombra curava só, não é porque o lenço trazia cura, não, isso não é nada. É o que saía de dentro deles, é o que fluía de dentro deles. Vida, vida, vida,
rios de água viva. Se você ainda não consegue entender as coisas de Deus, é porque você é natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Elas parecem loucura. Loucura. E eu sinto isso às vezes. Eu olho aqui para vocês... Eu olho e vejo assim, né? Uns brincando, outros bocejando, outros dormindo, outros assim para mim. Parece que que eu falo para vocês é loucura. Eu fico olhando, falo assim, meu Deus. Mas quando se olha para essa palavra, se vê que realmente. É mais do que você possa imaginar. É loucura, porque as coisas de Deus não se discernem com a sua mente, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas você não é espiritual, não é, como que vai entender? É como a Carolzinha ali, ela vai entender o que eu estou falando? Não entende, porque ela não é ainda espiritual, ela é carnal. Nossa, pastor, é carnal? Ela é criança ainda, ela não tem entendimento. Ela não pode entender o que eu estou falando. Como algumas crianças, né, que eu olho aqui, está assim para mim. Mas não está entendendo, porque são crianças, né? São crianças. Elas, pelo menos, não vão responder. Mas você, que não é uma criança... Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele discerne bem tudo. Tudo o que, pastor? Tudo o que ele passa, tudo o que acontece com ele, tudo o que acontece no mundo espiritual. Escute, nós precisamos atingir esse nível de graça. Quando uma coisa acontece na nossa vida, e a gente olha e fala, não, peraí, eu já estou discernindo isso. Ao invés de eu murmurar, ao invés de eu reclamar, ou ao invés de eu fazer isso, eu já estou discernindo isso, porque o Espírito de Deus que está em mim, conectado com o Pai, já está me dizendo aqui que algo melhor tem para mim ali na frente. Espera aí, não, se não deu aqui, é porque lá ele tem outra porta para mim. Se ele está fazendo isso, é porque algo ele está me ensinando. Escute, preste atenção, quem é de Deus, discerne todas as coisas, em todo o tempo, em todo minuto, em toda hora, e ele não desiste, não se apavora, como o apóstolo escreveu dizendo, em tudo, nós somos, sim, atribulados, angustiados, mas nunca vamos desistir. Vamos ler essa palavra? Vamos ver se eu lembro onde está. Quem lembra pode falar para mim. Espera aí. Vamos ver se eu lembro, porque essa Bíblia é a nova Bíblia. Na minha Bíblia, eu gosto demais dessa palavra. É Coríntios, né? Agora só o capítulo que vamos ver se eu lembro. Isso, benção. Vamos lá? Vamos ler? Linda essa palavra, eu gosto demais. Está arriscado agora aqui. Já fui eu mesmo que risquei essa Bíblia nova. Temos, porém, 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só, em tudo, leia comigo, você que pode ler, leia comigo, 4:8, vamos lá? Em tudo, mas não perplexos, perseguidos, abatidos. Preste bem atenção nessa palavra, é uma das coisas,
uma das palavras mais lindas da Bíblia. Olha só, o homem que tem o Espírito Santo, ele discerne todas as coisas, e ninguém consegue entendê-lo. Olha o que o apóstolo dizia: eu tenho, porém, este tesouro, que é Cristo Jesus, nesse vasinho de barro aqui. Por quê? Porque na luta, na perseguição, no problema, na falta, ou falta isso, ou não deu certo aquilo, eu entendo o que Deus está preparando para mim, porque a excelência do poder é dele, porque ainda que eu fique atribulada, mas preste atenção, eu não sou angustiado, porque Cristo está comigo. Eu fico perplexa com a situação, mas eu não desanimo nunca. Eu sou perseguido, mas de maneira nenhuma desamparado, porque Cristo está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Abatido, mas jamais destruído. Escute, eu olho para a igreja e não consigo enxergar isso. Escute, igreja, então o que está acontecendo com essa igreja? Falta-lhes a plenitude do Espírito. Quantas pessoas chegam em mim atribuladas e angustiadas, perplexas e totalmente desanimados. Meu Deus, totalmente desanimados, perseguidos, e como se não tivesse Deus. Ah, mas onde que está o Senhor? Cadê o Senhor na minha vida? Ah, Deus me desamparou. Escute, preste atenção. Fica tão abatido, tão abatido, tão abatido, e parece que já foi destruído. Mais uma vez, entenda, mais uma vez, vamos aprender o que Paulo diz. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, quem tem a plenitude do Espírito, ele discerne todas as coisas, ele discerne tudo, e o homem natural não pode entender, mas ele discerne tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, não dá para entender. Como que a pastora aguenta, como que fulano aguenta? Aguenta porque tem o Espírito Santo. Escute, é o que Paulo diz. Você vai aguentar toda a luta, você vai aguentar toda a peleja, você vai aguentar toda a perseguição, você vai aguentar toda a tristeza, toda a angústia, tudo que vier, toda a tribulação. Por quê? Porque o Espírito Santo em você fará com que você discina a situação que você está passando. Discina a situação. Pastora, parece que isso é impossível. Não é. Se o Espírito de Deus estiver em nós, nós conseguimos enxergar a todo momento, saber discernir e saber passar por essas provações, por tribulação, por perplexidade, por que mais? Por perseguição, por destruição, por um monte de coisa. Por isso ele diz, quando passares, eu gosto muito de enfatizar, não é se passares, mas quando passares pelas águas, elas não vão te submergir, porque eu vou estar lá. Quando passar pelo fogo, não vai te queimar, porque eu vou estar lá. Mas escute, o problema é a hora de passar. Tem muito cristão que não aguenta passar. Por quê? Porque não tem o Espírito. Aí é reprovado. Escute, vamos dar um exemplo bem claro. 3 homens, 3 jovens, fornalha. Não era simbólica, era fogo mesmo. Não era fogo que o povo fala aí, do fogo do Espírito. Era fogo de fogo. 3 jovens, uma fornalha, 7 vezes aquecida a mais. Só que tem um detalhe. Eles olharam a fornalha, olharam sua própria vida e disseram, vale a pena, não vamos nos prostrar, não vou em tudo. Eu sou atribulado, mas não angustiado, perseguido, mas não destruído. Fiquei perplexo, mas não vou desistir. E o que eles fizeram? Entraram,
foram lançados lá, com a mão amarrada, com os pés amarrados, tudo amarrado, foram lançados lá, e de repente o rei olhava, dizendo: não lançamos nós 3 homens naquela fornalha, porque eu vejo 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Por que eles conseguiram? Porque o Espírito de Deus estava com eles. Porque escute, o Espírito não ia queimar, o anjo não ia queimar, porque ele era um ser celeste, ou seja, o próprio Senhor. Não era era um ser celeste. Agora deixa eu falar, por que eles não queimaram? Por que a carne não queimou? Nem um fio de cabelo, e nem havia cheiro de fumaça neles, porque eles não eram naturais. Naquele momento, eles se transportaram ali, não eram naturais. Escute, se fosse naturais, queimava, mas como eles não eram naturais, não queimaram. Porque Pedro atravessou as portas? Por que ele conseguiu? O anjo conseguiu, eles foram passando e ninguém os via. Porque as quatro esqueci o nome, de guardas lá, não viram Pedro passar. Por que não viram? Porque ele não era natural, ele era sobrenatural, e sobrenatural não enxerga, ninguém enxerga. Mas sabe por que o diabo te vê? Sabe por que o fogo te queima? Porque você é natural. Sabe por que o inimigo te enxerga? Sabe por que o diabo fica te enxergando e fica te cutucando e fica te aprontando e tocando na sua carne? Porque você é natural. Está escrito que aquele que é de Deus não peca, e o maligno não lhe toca. Não toca, não toca. Porque não tocou em Ananias, Azarias e Misael. Por quê? Por que o leão não comeu a Daniel? Não é porque ele não cheirava carne, né? Tem essas bobeirinhas. Não, não é isso. O que ele disse para o rei? O que ele disse? Ele fala assim: vive, ó rei, que o Senhor enviou o quê? O seu anjo, e o quê? Segurou a boca do leão. Oh, coisa gostosa de... Porque o Senhor não viu nenhum mal em mim, enviou o seu anjo. Escute, sabe por que o leão não comeu Daniel? Porque tinha um anjo segurando a boca dele assim. Mas por que o anjo foi segurar a boca? Por que o anjo não segura a boca do leão, e o leão vira e mexe, está te dando, tira uma perna, outra hora tira um braço, outra hora tira um pouco do cabelo? Por que está sempre sendo esmagada por Satanás? Por que você sempre está sendo aí esfolada pelo inimigo, esfolado pelo inimigo? Por quê? Porque homem natural não entende a situação que passa, mas o homem sobrenatural entende tudo, discerne tudo. Sabe o que Daniel fez? Você acha que ele desceu murmurando lá as escadarias? Eu imagino que devia ter, sei lá, da cova. Você acha que ele desceu lá resmungando, murmurando: nossa, dei minha vida para Jesus, dei minha vida para o caminho, agora é meu fim, morrer sendo esmagado, esmiuçado por um leão? Com certeza não. O que ele desceu ali dizendo era: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Aí vou eu, aí estou eu, aqui continuo eu, eis-me aqui, só lhe dei glória. Só Ele é glória, eu sou pó mesmo, eu sou carne, que vá a carne. Eu te amo, Jesus, e desceu lá, ó. Alguma coisa Deus vai me ensinar, nem que seja na morte, Ele vai me ensinar. Eu sou Daniel, servo do Deus Altíssimo, estou descendo. Escute, o homem normal, o cristão normal, ele perde aí, ó. Mas o sobrenatural ganha. Aqueles 3 meninos dão um exemplo maior para nós de sobrenaturalidade. Vive, ó Rei, e o meu Deus nos livrará. Mas se não livrar, já estamos no céu. Já estamos no céu.
Escute, Jesus se mostra assim sobrenatural numa passagem que eu gosto muito. Em João capítulo 17, se eu não me engano, se a minha mente não falhou, ele fala assim, acho que é melhor eu ler, né? Vai que nem é João. Abra lá, vamos ver se a minha mente funcionou. João capítulo 17 é a oração que Jesus fez por nós, né? Mas olha como o homem sobrenatural, ele pensa. Ele não só pensa, ele fala, ele age. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que está na minha mente, para eu não ler errado, não falar errado. Quando ele fala que ele não era do mundo, eu rogo por eles, não rogo. Aqui, ó. Manifestei. Penso porque é vermelha essa Bíblia, eu vou trocar ela, vem comprar outra. Vou ficar assim para ver se eu enxergo. Porque bate a luz aqui, assim como tem. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, e todas as minhas coisas são suas. Aqui. E preste atenção que Jesus está fazendo uma oração, né? E eu estou vendo assim, porque daí não dá reflexo. E essa oração, não é porque eu estou torta, não, tá? Ele faz por nós também, faz pelos discípulos, faz por nós. Mas agora preste atenção, verso 8, fala assim, ó. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Olha ele falando de coisas de novo, né? E nisso sou glorificado. Agora preste atenção no que ele diz, verso 11. Lê comigo verso 11 bem alto, quem está com a Bíblia aberta. Pode ler. E eu... Vocês conseguiram prestar atenção? Será que vocês conseguiram prestar atenção num detalhe que ele fala aí? E eu já não estou mais no mundo. Mas ele não estava ali? Ele não estava vivo ainda? Em carne? Ele não estava orando? Estava? Como assim? E eu já não estou mais no mundo. E eu já não estou mais. Escute, preste atenção, que o sobrenatural, ele não vive como o natural. O sobrenatural, ele vive como o sobrenatural. Ele já não estava, ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha sido crucificado, mas ele já vivia como se já estivesse fora deste mundo. Escute, preste atenção. Ele disse: eu já não estou mais nesse mundo, porque ele realmente já não estava. O homem natural não entende isso, mas o sobrenatural se alegra em ver que o sobrenatural anda como sobrenatural. E o natural, ele vive as coisas naturais todos os santos dias, normalmente. Era como Daniel, escute. Daniel desceu a cova para encontrar com o leão, sobrenaturalmente. Ele já não estava mais na cova. Escute, os meninos entraram na fornalha, sobrenaturalmente, eles já não estavam mais na fornalha. Será que você consegue entender isso? Escute, se nós andamos nesse mundo sobrenaturalmente, então essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, que nós lemos e que nós aprendemos hoje, são as coisas do Espírito Santo. É assim, essas coisas que Deus tem separado para nós. É esse tipo de vida. Eu às vezes ando pelo centro da cidade, às vezes com as crianças, às vezes sozinha, eu fico pensando, eu não sou daqui. Eu sei que eu não sou. Mas eu não ando assim só pensando.
Eu olho para tudo e vejo que realmente eu não sou. Hoje meu marido olhou para mim e falou: amor, eu sei que você não é dessa terra e que você não sabe dessas coisas, mas a gente que infelizmente trabalha fora, ele falou, fica sabendo dessas coisas. Aí eu fiquei olhando para ele e falei: eu sou bastante alienada mesmo, muito alienada. Mas por quê? Porque a nossa vida não está mais aqui, ela está escondida em Cristo Jesus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas sabe por que você é sobrenatural? Porque você tem a mente de Cristo. E tem